Tô entrando aqui final da tarde para dar um oi para vocês e conversar um pouquinho. Meu nome é Catiane Long, eu faço parte do Educação e Maternidade. A gente está sempre tentando levar um assunto, algo que possa inspirar os pais na educação dos filhos. E para quem me acompanha sabe que eu estou lendo esse livro aqui, tá espelhado, mas é Educando Meninos, do James Dobson. É É um livro que fala muito sobre educação de meninos. Então algo assim, eh, os nuances, né, da diferença do masculino, do feminino. E ele falava, há umas páginas atrás, né, de como os meninos eles precisam do pai, precisam dessa figura masculina, forte. Porque não existe, né, gente, homem educa homem, né, mulher educa homem, sim, né, mas precisa ter uma imagem de um masculino forte. "Ah, mas Catiane, eu não tenho o pai dessa criança junto comigo, não tem nenhum avô, não tem nenhum tio. Ah, eu não tenho ninguém, tem um professor, não tenho ninguém". Então apresente a literatura, apresente heróis. Apresente uma masculinidade forte para essa criança, porque nós precisamos formar esse homem. E nós mulheres, nós não sabemos como são os homens, nós não sabemos sobre o masculino, o que é esse universo masculino. Nós sabemos sobre o feminino, nós educamos bem as meninas, claro, mas o menino, ele precisa de homem, ele precisa de um homem, mesmo que seja uma figura na literatura, que seja uma figura forte e que ele possa se inspirar. Mas o que eu trouxe para vocês hoje é sobre o que ele fala no capítulo 5, né, sobre o pai que é essencial. Mas olha que interessante, a principal das ameaças para essa geração de meninos é a dissolução da família. Todas as outras dificuldades que vamos considerar foram causadas por essa estratégia, desculpa, por essa tragédia fundamental, ou estão relacionadas com ela. Toda ênfase que lhe dermos nunca será demais. Temos salientado há anos que os casamentos estáveis, que duram a vida inteira, fornecem a base para a ordem social. Tudo o que é de valor descansa sobre esse suporte. Historicamente, quando a família começa a se desintegrar numa dada cultura, tudo, desde a eficiência do governo até o bem-estar geral do povo, sofre um impacto negativo. É justamente isso que está acontecendo conosco atualmente. A família está sendo golpeada e destruída pelas forças ao seu redor. A importância de ter uma família forte, unida, né? Você pode ver as grandes pessoas, né, com capital enorme, George Soros, esqueci o nome dele, ah, meu Deus, esqueci o nome dele. Mas essas grandes figuras de famílias, tradicionais, eles mantêm uma unidade familiar. Pode ser que tenha lá suas amantes, deve ter, mas, esposa e filhos bem educados, bem estruturada, eles não se dissolvem. Por que será, né? E por que que para eles é esse caviar de ideias e para nós é qualquer coisa, qualquer migalha cultural? Você já pensou nisso? Então, aqui o que o James está falando é que nós precisamos de uma família estruturada, que a família estruturada é a base da educação dos filhos, né, e eu falo isso com dor no coração, porque eu sei de muitas famílias, né, que a nossa realidade hoje como sociedade é triste demais. Nós não temos mais essa unidade, essa estrutura.
É triste demais saber que existe tantas famílias aí destruídas por nada, né, por causa de uma cultura que forma mal os nossos jovens, que forma nossos jovens para não assumirem compromisso, para buscarem o prazer a todo momento, para não se doarem. Nós somos formados para buscar o menor esforço, né, para não permanecer. "Ah, tá sendo difícil para mim, então eu vou pegar e vou cair fora porque eu tenho direito de ser feliz". Isso destrói, isso corrói. Eh, eu sou uma mãe fui mãe solteira, né, hoje eu tenho meus filhos, sou casada com o Lucas desde 2008, domingo agora dia 8 a gente vai fazer 18 anos de casamento. Nós temos 7 filhos. Mas antes desse casamento, com 14 anos, eu tive um filho e de um namorado, né, naquela época, e esse namorado ele me deixou porque ele precisava ser feliz, né, então me abandonou com a criança, ele até aparecia para pegar, o filho, jogar um futebol, levar para algum lugar, mas nem a pensão ele dava, então eu tive que até entrar na justiça para conseguir algum valor para ajudar a custear a educação e, enfim, a sobrevivência daquele filho. Eu fui largada eu engravidei com 14 anos e fui largada aos 16. E essa não é uma realidade isolada, infelizmente. Então eu conheço a dor de educar uma criança sozinha e conheço a dor de não ter suporte nenhum e não saber como fazer, porque embora eu estivesse na casa dos meus pais, graças a Deus eles me acolheram. Quem tinha que se virar com aquela educação, entender o que aquele filho precisava sem ter suporte nenhum, nenhum, porque nem eu não sabia de nada, eu tinha 16 anos, nem tinha começado a minha vida, nem tinha o primeiro emprego ainda, crua, nem tinha acabado o ensino médio. Eu sei a dor, e porque eu errei muito lá, naquela hora, e porque eu vejo esse meu filho que hoje tem mais de 30 anos e ainda não consegue, né, ter paz no seu coração. Eu posso dizer isso aqui que eu li para vocês, eu posso dizer que isso aqui é a realidade, é o mundo real dos fatos, né, isso aqui é real. As famílias desestruturadas fazem com que o coração dessa criança quebre total, as meninas também, mas ainda mais os meninos quando não tem pai. Então uma coisa que eu tenho falado muito para quem, me acompanha, para quem, vem me procurar, né, pede minha mentoria, eu falo que, ah, o casal pode se separar, né, pode acontecer de um desajuste, de algo que seja, né, não previsto, né, aconteceu uma fatalidade, alguma coisa, aconteceu e essa separação se fez efetiva. Agora o pai e a mãe não podem se separar. Então, se você vai cortar laços com o seu marido, você tem que saber que ele é o pai dos seus filhos e que ele vai ter que estar presente na vida deles. Vai ter que ser presença na vida deles. Eles precisam do pai. E o nosso papel daí, como mãe, né, falando para quem é mãe, é não falar mal, não ir contra, respeitá-lo, ainda que muito difícil, né, porque a gente tem a nossa vida pessoal que a gente gostaria às vezes de estar jogando pedra na pessoa, mas a gente precisa, na frente dos nossos filhos, nós precisamos respeitá-lo como pai deles, né. E desenvolver na medida do possível um bom relacionamento com esse pai, né, não tem outra saída, os nossos filhos é por eles que a gente tem que fazer esse esforço, né, se faz necessário esse esforço. E se você tem uma família estruturada, se você tem um esposo atencioso, alguém que ama você, ama seus filhos,
mantenha-o com todas as forças, mantenha-o, né, não bata de frente, não queira ser chata, mandona. Eh, eu testemunho com tristeza muitas amigas falando mal do marido. Eu fico realmente triste, fico realmente triste. Não sei como vocês, pensam, né, mas às vezes a mulher tá reclamando comigo, né, de que queria mais atenção, de que queria que ajudasse mais. Tudo bem, eu gostaria que fulano me desse mais atenção, aí tudo certo, né. Eu gostaria que ele enxergasse mais, aí eu posso dizer: "Olha querida, vamos deixar claro que você precisa de ajuda, vamos deixar claro que você precisa de atenção, que ele não tá sendo o suficiente para você". Agora elas vêm, às vezes, né, algumas, não tô falando de todas, mas algumas vêm com, eh: "Ele não me ajuda, é um preguiçoso, não sai do sofá, fica jogando videogame". É claro, jogar videogame já é né, é uma coisa, assim, irritante pra quem é mãe, porque, poxa, tu tem tanta coisa pra fazer, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos precisando do pai, precisando de atenção, e a pessoa ali não se dá conta que precisa também ajudar. Mas, ainda assim, né, tenha um decoro na palavra, cuidado com as palavras, e não seja chata de ficar toda hora falando pra ele: "Olha, você tem que me ajudar, porque isso aqui, porque eu, né, preciso de ti, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Converse com doçura, chame ele pra conversar, diga pra ele: "Olha, querido, eu não tô dando conta de tudo sozinha, gostaria muito de te liberar, mas quando você chega do trabalho, se você enxerga que eu preciso de ajuda, vem me ajudar. É tão importante pra mim que você participe. Os nossos filhos precisam que você participe da educação deles". Hum. Isso faz toda a diferença, a gente falar com doçura, com carinho, e não falar mal, na medida do possível nem falar nada, porque às vezes é vício. Eu vejo assim, a gente se encontra com uma amiga e ela começa: Ai, como é que tá a tua vida?". "Ai, tá um saco, meu marido não se dá conta, porque não sei o quê", já vem aquela lista de reclamação que infelizmente vai saindo daquela boca sem que ela perceba, às vezes, né, um vício. Com cuidado, tome cuidado. É bom que a gente respeite essa pessoa, porque quando a gente fala mal do nosso marido, se ele é seu marido mesmo, se ele te assumiu, casou contigo, te deu o nome, te deu casa, quando você fala mal dele, você está falando mal da sua própria carne. Você está falando mal de você, porque foi você que escolheu. Mas veja, né, esse é papo para uma outra live. Eu vou vir, aqui, né, vou vir aqui, vou trazer esse assunto sobre o relacionamento com o marido outro dia. Mas nessa aqui, então eu quis, fechando aqui, concluindo, eu quis trazer, né, para você essa realidade tão difícil, de que uma sociedade ela se desestrutura toda quando as famílias elas se dissolvem. E os meninos precisam muito, muito, muito do pai, precisam muito dessa formação masculina. Não tem pai, não tem nenhuma figura forte em casa que possa ajudá-lo. Ache na literatura, ache um herói, alguém que vence, alguém que é virtuoso para apresentar para essa criança. Tá bom? Então a gente se encontra num próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.